todos, sejam bem-vindos. Damos também as boas-vindas àqueles que nos assistem neste momento a partir deste canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Setúbal. Prezados e queridos amigos, é sem dúvida sempre um prazer, uma oportunidade especial podermos estar na presença de Deus para podermos meditar sobre a sua palavra. E nesta noite eu gostaria de convidá-los a abrirmos a Bíblia no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 até ao verso 2, que conta uma história triste a respeito do povo de Israel. Nem sempre a Bíblia conta de episódios heróicos e de momentos memoráveis da história do seu povo. Muitas vezes a palavra de Deus também traz histórias negativas, onde, de alguma forma, através das lições menos positivas, nós podemos aprender lições extremamente importantes para a nossa vida e, sobretudo, sobre o plano que Deus tem e as expectativas que o Senhor possui em relação ao seu povo. O texto que vamos então ler, 1 Samuel, capítulo 4, do verso 1 em diante, diz: E Israel saiu ao encontro dos filisteus à peleja e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. O verso 2 continua dizendo: E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragam, porém, de Shiló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Vamos parar aqui um instantinho e vamos perceber um pouco do contexto que é aqui apresentado. O povo de Israel tinha temerariamente saído para a luta contra os filisteus. Os filisteus eram, na realidade, um povo tecnológica e culturalmente mais evoluído que os israelitas. E alguém pode dizer, mas como é que o povo de Deus estava, diríamos assim, numa situação tecnológica inferiorizado a um outro povo? É verdade. Os filisteus, por exemplo, enquanto os israelitas ainda usavam muitas ferramentas agrícolas que eram feitas de madeira e de bronze, os filisteus já tinham ferramentas de ferro, de aço, e tinham facilidade em trabalhar justamente com este metal, fazendo por isso com que eles tivessem muito mais facilidade, sobretudo no uso de ferramentas que eram mais eficazes, eram mais leves, eram mais, portanto, mais fáceis e até de utilizar e mais, portanto, mais resistentes, enquanto que os israelitas muitas vezes estavam a usar ferramentas de bronze que nem sempre eram tão fáceis de afiar, eram extremamente pesadas e por vezes o bronze, embora fosse muito durável, mas não tinha, diríamos assim, a facilidade para ser manuseado e trabalhado como o aço. Bom, isto fazia com que, efetivamente, em várias circunstâncias, os próprios filisteus tivessem dominado os israelitas, isto por conta justamente da diferença cultural e da diferença tecnológica que existia. Mas de fundo mesmo, o problema não era efetivamente o fato dos filisteus serem tecnologicamente mais evoluídos ou estarem um passo à frente dos israelitas em termos de domínio tecnológico, porque o próprio Deus tinha dito que se o povo permanecesse fiel à sua vontade e andasse nos seus caminhos, eles acabariam por ser a cabeça e não a cauda, acabariam por ser o expoente máximo da humanidade e não necessariamente aqueles que fossem a vergonha entre os seus vizinhos em termos de política ou de situação geopolítica. A verdade é que, realmente, a diferença entre os filisteus e os israelitas ia muito para além das questões culturais e das questões tecnológicas. Eles tinham perdido de vista o plano que Deus tinha para a sua vida. E por esta razão, agora, os israelitas investiram-se numa missão que Deus não os tinha
chamado, que Deus não os tinha conduzido a tal e nem sequer procuraram conhecer a vontade e o plano de Deus em relação a esta missão que eles se autopropuseram. E aqui, queridos amigos, existe uma lição muito interessante que nós podemos trazer para os nossos dias. Muitas vezes oramos a Deus pedindo que o Senhor responda às nossas orações em função das nossas próprias expectativas. Nós estabelecemos alvos para a nossa vida e desejamos que Deus nos responda, fazendo com que aquelas coisas aconteçam de acordo com a nossa própria vontade. E a verdade é que nem sempre Deus tem para nós estes mesmos sonhos ou estes mesmos planos. Existe um sonho maior que Deus tem para a vida de todo o ser humano. É que este ser humano, este homem ou esta mulher, este jovem ou esta criança, venham a viver a vida eterna. Entretanto, se por vezes nem sempre as nossas expectativas se cumprem como nós desejamos, nem sempre por vezes quando tentamos insistentemente seguir os nossos planos, seguirmos as nossas metas, nem sempre por vezes isto resulta bem. Porque às vezes o caminho acaba por ser mais ou menos como esta batalha, na qual os israelitas se envolveram com os filisteus, vindo a perder cerca de 4.000 homens dentre o povo. Muitas vezes sofremos as consequências das nossas próprias escolhas. Muitas vezes sofremos consequências da nossa própria casmurrice, da nossa própria teimosia. E Deus não pode ser culpabilizado por isto. Deus não tinha mandado o povo de Israel para a batalha com os filisteus. Deus nem sequer lhes tinha assegurado que eles haveriam de ser vitoriosos sobre os filisteus. Mas eles foram de forma ousada, de forma presunçosa e, sobretudo, de forma temerária. Ou seja, eles desafiaram o próprio Deus. Mas o texto diz-nos no verso 3 que agora o povo, ao voltar-se para os seus líderes, faz uma pergunta. Então, por que é que o Senhor nos causou todo este sofrimento? E reparem uma coisa interessantíssima. Muitas vezes nós vemos filhos de Deus sofrerem na sua vida circunstâncias que não são resultado da maldição divina, porque Deus não amaldiçoa os seus filhos, Deus não pune nem castiga presentemente a humanidade. O que Deus, na realidade, muitas vezes permite que aconteça é que nós vivamos ou experimentemos as consequências dos nossos próprios erros. A humanidade hoje está a viver problemas ambientais, não é porque Deus está a castigar o planeta, mas porque o próprio ser humano acabou por destruir o belo e fantástico sistema que Deus criou para que a vida existisse de forma abundante e exuberante na superfície do planeta. Deus não é muitas vezes responsável porque uma pessoa tenha problemas de saúde quando ela abusou durante toda a vida, durante toda a sua juventude, tendo uma alimentação errada, tendo hábitos de saúde, por vezes, altamente pervertidos e que só causaram, de fato, destruição ao seu próprio corpo e aos órgãos e à saúde e funcionamento do seu organismo. Deus não pode ser culpabilizado porque um casamento não dá certo quando a pessoa não investe amor, carinho, não está disposta efetivamente a dar também de si e a ser alguém que corresponda. Na realidade, aquilo que Deus muitas vezes nos mostra é que, infelizmente, o sofrimento pode também ser muitas vezes causado pelas nossas próprias escolhas. E aqui estava um exemplo bem claro disso. O povo de Israel tinha acabado de perder 4.000 valorosos homens, justamente porquê? Porque eles decidiram fazer a sua própria vontade sem se permitirem ouvir aquilo que Deus tinha a dizer a respeito. Mas o que é interessante é que o povo de Israel vai lançar mão daquele que era o objeto religioso mais sagrado de Israel. Era a Arca da Aliança. E diz que a Arca da Aliança é trazida para o meio do arraial. E o verso 4 diz: E enviou, pois, o povo a Shiló, e trouxeram de lá a Arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com um grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus?
Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E agora imaginem aqui a situação. A Bíblia diz-nos que os israelitas estavam acampados junto a Ebenezer. Provavelmente uma área mais alta, tipo um platô, uma colina mais elevada, onde os israelitas se acamparam para poderem ter o seu arraial, o seu quartel-general, numa situação de domínio sobre a paisagem da região. Em contrapartida, os filisteus também estavam acampados sobre uma outra colina, relativamente próxima, e havia um vale que os separava. Este vale provavelmente foi o vale onde se deu a batalha do dia anterior. E então, de uma colina a outra, conseguia-se ouvir, sobretudo, o estrondo, o júbilo, a aclamação que os israelitas fizeram quando a Arca da Aliança entra pelo meio justamente do seu acampamento. E isto foi de tal forma notório que os filisteus ficaram assombrados com o barulho do entusiasmo. Imaginem o vozerio de centenas e milhares de pessoas ao aclamarem justamente a chegada da arca. Eles estavam conscientes do poder que acompanhava a Arca da Aliança. Eles imaginavam que Deus, através da presença daquele objeto que era considerado por eles como o objeto mais sagrado de todo o povo de Israel, que eles tinham garantida a vitória do dia seguinte. Mas reparem no que o texto vai continuar dizendo. E o verso 7 diz: pelo que os filisteus atemorizaram-se, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que nunca tal jamais antes sucedeu. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios e com todas as pragas junto ao deserto. Vale a pena lembrar que provavelmente estes acontecimentos que eles estavam a fazer referência eram acontecimentos que tinham surgido ou acontecido há mais ou menos uns 200 anos atrás. Mas mesmo passados mais de 2 séculos, ainda estava na memória coletiva daqueles povos a grande manifestação do poder de Deus. E eles temiam agora verdadeiramente o que lhes poderia acontecer. Contudo, reparem o que diz o verso 9. Esforçai-vos, dizem os filisteus, sede homens, ó filisteus, porque porventura não vinhais a servir aos hebreus como eles serviram a nós. Sede, pois, homens e pelejai. Eles preferiam morrer no campo de batalha a virem a tornar-se escravos submissos ao povo que eles mesmos tinham oprimido. E então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido e fugiram cada um para a sua casa. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Reparem numa coisa interessante que este texto nos ajuda a perceber. Quando nós, de alguma forma, sofremos as consequências dos nossos atos, resultantes de uma escolha que não está em sintonia com a vontade de Deus, poderá ser um casamento mal sucedido, poderá ser uma escolha profissional mal orientada, poderá ser um negócio feito sem consultar ao Senhor, poderá ser uma relação de amizade ou até de companheirismo que não está em sintonia com o plano que Deus teria para a vida daquela pessoa como cristã, que resultou mal, que não deu certo. Muitas vezes as consequências são graves. Mas às vezes nós, na nossa própria obstinação, às vezes porque somos jovens, outras vezes porque somos demasiado confiantes na nossa própria sabedoria e confundimos perseverança e resiliência com teimosia e obstinação, muitas vezes o que acontece é que nós acabamos por sofrer em efeito de cascata consequências mais graves do que os erros anteriores nos causaram. E agora vejam, os israelitas já poderiam ter parado por ali quando perderam 4.000 homens, mas eles insistiram uma segunda vez e o prejuízo ainda foi maior. O número de perdas ainda foi mais significativo, porque agora não foram 4.000, mas sim 30.000 pessoas que com a sua vida pagaram a decisão de continuarem a ser obstinados ao Senhor. Mas a pergunta é, não tinha aquele exército no meio do seu arraial, o objeto mais precioso do povo de Israel? Não estava ali no meio deles a Arca da Aliança? Bem, quando nós estudamos a Bíblia, nós apercebemos que a Arca da Aliança era mais do que simplesmente um talismã. Ela estava
cheia de significado religioso e de significado, sobretudo, salvífico. Vamos dar uma olhada num texto que encontramos no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, já no Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 9, e nós vamos ler o verso 4 e o verso 5 e o verso 6. Peço desculpa, capítulo 9, versos 3 e 4. Assim é que é. Hebreus, capítulo 9, versos 3 e 4. Então diz assim, Paulo, ao escrever aos seus compatriotas, diz, mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estavam também um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E agora aqui, usando, diríamos assim, esta informação que o apóstolo Paulo nos confirma a respeito do conteúdo da Arca da Aliança, nós podemos perceber que aquele pequeno cofre, que teria mais ou menos 1 metro de comprimento por meio metro de largura e por meio metro de altura, portanto, perfeitamente a Arca da Aliança caberia aqui em cima desta mesa e ainda sobraria espaço. Não era de fato um objeto tão grande assim, mas não era o tamanho deste objeto que fazia com que ele fosse mais ou menos significativo, mas era o simbolismo que ele trazia, o simbolismo que ele encerrava. Dentro daquela caixa de ouro, cuidadosamente construída, conforme é descrito em Êxodo capítulo 25, a Bíblia nos diz que existiam então, como acabamos de ver, 3 coisas. Primeiro, uma tigela com maná. Esta tigela estava ali para que as pessoas não se esquecessem que Deus é responsável por providenciar ao seu povo aquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Deus é o doador de toda a força, Deus é o doador de todos os bens, Deus é o doador inclusive dos alimentos que são essenciais à nossa própria sobrevivência e à nossa existência com dignidade. Aquilo que a grande mensagem que o maná ensina é que nós temos tudo aquilo que precisamos em Deus. Jesus disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Nós vamos falar sobre isto dentro de algumas semanas, ao começarmos agora a nova série de estudos evangelísticos ao domingo. E nós vamos falar mais profundamente sobre o significado desta afirmação que Jesus fez. Mas não esqueçamos aqui uma coisa muito importante. O maná ensina-nos a lição de que Deus é o provedor da nossa vida. O Senhor é o responsável pela nossa manutenção. Davi haveria de dizer alguns anos mais tarde o seguinte, fui moço, mas já agora sou velho, mas nunca vi nem o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Uma pessoa que vive de acordo com os princípios divinos, ainda que passe por dificuldades, não passará por dificuldades extremas que não lhe permitam viver com a dignidade necessária de um filho de Deus. Esta é a primeira lição do maná. O maná ensina-nos que Deus é o nosso provedor. Segunda lição, a vara de Arão que floriu. Nós conhecemos a história e sabemos que no momento em que a liderança do povo de Israel, sobretudo a liderança espiritual de Arão e da sua família foi questionada, Deus fez um teste. E Deus mostrou que o líder que ele tinha escolhido para conduzir espiritualmente a nação era efetivamente a tribo de Levi, através de Moisés, e Arão com a missão efetivamente de ser o sacerdote de Israel. A vara florida de Arão ensina-nos que o Senhor nunca deixará o seu povo sem orientação espiritual. A Bíblia diz-nos em Amós capítulo 3, verso 7, que o Senhor nunca fará nada sem antes revelar o seu propósito a quem? Aos seus servos, os profetas. E Deus sempre faz questão de ter entre o seu povo pessoas que, orientadas por Ele, sejam efetivamente os líderes, os dirigentes, não só que servam para suscitar uma consciência sensível à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, mas também que possam esta mesma liderança ser uma forma de continuar a guiar na terra o povo de acordo com a vontade de Deus. E inteligentemente são aqueles que estão disponíveis para ouvir
o conselho e a manifestação do poder de Deus e da sua orientação através destes profetas. O rei Josafá haveria de dizer, alguns séculos mais tarde, quando apresentou as memoráveis palavras que estão descritas em 2 Crônicas capítulo 20, verso 20, ele disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A vara de Arão, florida, miraculosamente preservada dentro da Arca da Aliança, em completa escuridão, por séculos, por anos e anos a fio, continuava florida. Por quê? Porque essa é exatamente a condição daquele que se deixa conduzir pelo Senhor. Prospera, permanece motivado, permanece vivo, permanece numa relação vívida e significativa com Deus. E por fim, nós temos dentro da Arca da Aliança as tábuas dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus, como a palavra do Senhor nos afirma, e representam a expressão única e clara do caráter de Deus. Inequívoca. São 10 mandamentos, não são 11 mandamentos. São 10 mandamentos, não são 9 mandamentos. Cada um deles representa uma parte do caráter de Deus. Mas mais ainda, representam a expectativa que Deus tem de que o seu povo possa viver de acordo com altos padrões e elevados ideais divinos na sua própria vida humana. Nós vivemos num mundo onde o pecado existe, mas nós não precisamos chafurdar-nos no lodo do pecado. Nós vivemos num mundo onde as consequências do pecado podem atingir inclusive aqueles que procuram viver de acordo com a vontade de Deus. Mas isto não nos obriga a vivermos subjugados ao próprio pecado. O pecado na vida de um cristão é um acidente, é uma circunstância transitória. Por quê? Porque vivemos num mundo onde as coisas não são perfeitas. Mas o cristão deve-se pautar pelo elevado padrão moral que a lei do Senhor nos apresenta. Não é por outra razão que Jesus haveria de dizer, quando esteve vivendo física e corporeamente na terra, quando ele disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E a perfeição aqui não tem que ver com um nível de impecabilidade, mas sim viver com o mesmo padrão de misericórdia que o próprio Deus tentava demonstrar à humanidade, e tem, séculos após séculos, tentado mostrar à humanidade o seu verdadeiro caráter misericordioso e bondoso. Agora reparem uma coisa muito interessante. A Bíblia diz-nos que o fato da Arca da Aliança ter sido levada para o meio do povo de Israel, para o acampamento do exército israelita, apesar de carregar todo este, diríamos assim, todo este alto significado espiritual, a pergunta é: por que ainda assim os israelitas não venceram? Eles não venceram por uma razão muito simples. É porque Deus não é um talismã. Deus não é como a energia elétrica que a gente de alguma forma manipula através de equipamentos e de recursos que existem. Nós ligamos o interruptor e uma luz acende-se. Deus não é simplesmente uma força cega, uma energia que existe no universo e que alguém que aprenda a dominar esta energia poderá simplesmente usá-la para seu benefício próprio. Há uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é que a presunção no nosso relacionamento com Deus normalmente tem um alto preço. Para o povo de Israel, naquele dia, custou 34 mil vidas. Mas a história ainda não haveria de terminar ali, porque há um homem que escapou, que sobreviveu àquela batalha fatídica. E este homem voltou para dar a notícia às pessoas que tinham ficado em casa. E quando ele chegou a Shiló e anunciou a desgraça que tinha sido aquela batalha, aquela guerra, ele acabou por levar a notícia ao velho profeta Eli, que naquela altura, segundo o verso 15 de 1 Samuel capítulo 4, nos conta, já contava com a avançada idade de 98 anos. E ali então a Bíblia nos diz que quando Eli sabe da notícia da morte dos seus filhos e do desaparecimento da Arca da Aliança, que entretanto foi tomada como despojo de guerra pelos filisteus, ele ficou de tal forma desesperado que
caiu para trás e, por ser um homem idoso e bastante pesado, partiu o pescoço e morreu. Mas a Bíblia conta-nos também que uma das suas noras, a filha, aliás, a esposa de Finéias, esta mulher, ela, ao estar, diríamos assim, a viver as últimas semanas de gestação, estava para dar à luz um filho. Ela, ao tomar conhecimento do falecimento do seu marido, do seu sogro e do desaparecimento da Arca da Aliança, ela, pela angústia, entrou em trabalho de parto e deu à luz um filho, a quem ela, naquele dia, deu o nome de Icabod. Icabod quer dizer foi-se a glória. E eu gostaria de poder concentrar-me um pouquinho na presença de espírito que esta senhora teve, que embora fosse casada com um sumo sacerdote perverso, um homem de espiritualidade invertida, uma pessoa que não tinha o menor temor por Deus e que não compreendia a santidade do ministério ao qual ele fora chamado, esta mulher tinha talvez tudo aquilo que faltava ao seu marido. E quando esta mulher, que ficara viúva e que perdera talvez mais um membro da sua família, como o seu sogro, ela teve a capacidade de perceber a gravidade da história e do momento que o povo de Israel estava a viver. Porque quando ela deu ao seu filho o nome de Icabod, ela não estava apenas a lamentar o fato de ter ficado viúva. Ela estava a fazer algo que tinha um significado nacional e tinha um significado talvez até cósmico, que deveria de alguma forma ser imortalizado por pelo menos uma geração. Enquanto aquele rapaz vivesse, todas as pessoas, ao chamarem aquele menino, ao chamarem aquele jovem, ao convidarem aquele senhor, à medida que ele fosse crescendo, lembrariam do momento difícil que o povo de Israel tinha vivido. Eu gostaria que nós pudéssemos entender um pouquinho melhor isto, indo ao livro de Êxodo, capítulo 33, e vamos ler os versos 18 e 19. Êxodo 33, versos 18 e 19. Estamos neste capítulo de Êxodo sobre o Monte Sinai. Moisés estava há cerca de 40 dias na presença de Deus e Moisés vai fazer a Deus um pedido muito especial. O verso 18 diz assim, Êxodo 33, verso 18, diz assim: então ele, Moisés, disse ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. A palavra que Moisés usou aqui é exatamente kabod, que quer dizer glória, resplendor, poder que emana de alguém. Mas reparem o que é que Deus vai responder a Moisés. Moisés pediu-lhe para ver a sua glória. Ele pediu: mostra-me o teu resplendor, mostra-me aquilo que é, diríamos assim, manifestamente um sinal da tua presença, da tua grandiosidade. E Deus vai lhe responder: porém, disse Deus a Moisés: farei passar diante de ti toda a minha bondade. E diante de ti apregoarei o nome do Senhor, diante de ti terei misericórdia daqueles que eu tiver misericórdia, e me compadecerei daqueles de quem eu me compadecer. Interessantemente, Deus vai responder a Moisés, que tinha pedido para ver a glória do Senhor, kabod de Deus, e ele vai dizer: eu vou mostrar-te a minha glória, diz Deus, é a minha misericórdia. A minha glória é a capacidade de me compadecer do ser humano. A minha glória é, efetivamente, a minha bondade. E quando aquela senhora, a esposa de Finéias, ao dar à luz o seu filho de forma prematura, ela tem a consciência de que naquele ato terrível de ousadia, o povo de Israel estava a fazer com que a glória do Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua complacência se afastasse do povo. É verdade que Deus, diz o capítulo 34, Êxodo capítulo 34, diz assim no verso 6 e no verso 7, que a misericórdia de Deus é sem dúvida muito para além da nossa capacidade de compreender e numa extensão que o ser humano naturalmente não consegue perceber. Diz assim: passando pois o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová o Senhor, Deus misericordioso, piedoso e tardio em ira,
grande em beneficência e verdade, que guarda o benefício de milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado do culpado e que não tem por inocente que visita a iniquidade dos pais nos filhos e sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Este texto mostra-nos que Deus, sem dúvida, é um ser misericordioso, mas também não deixa de ser um ser justo. Um Deus que é complacente, mas que não é conivente com a presunção e a atitude irreverente do seu povo. E aquela mulher, aquela nora de Eli, aquela esposa de Finéias, tinha consciência de que o povo de Israel tinha passado um limite que ia para além dos limites da própria paciência de Deus. E agora a pergunta é, meus queridos, e o que é que se faz quando se passa do limite da paciência de Deus? Eu gostaria que nós pudéssemos dar uma olhada num outro texto do Novo Testamento. Mateus, capítulo 4. Vamos ler o texto que conta a respeito da tentação de Jesus no deserto, Mateus, capítulo 4, e vamos ler os versos 6 e o verso 7. Mateus 4, 6 e 7. E diz então ali o seguinte: Satanás sugestiona Jesus a atirar-se do alto do pináculo do templo. E diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeças em alguma pedra. E qual foi a resposta de Jesus? E disse-lhe Jesus: está escrito, ou também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O povo de Israel tinha tentado Deus ao levar a arca da aliança para um lugar onde Deus jamais tinha dito ao povo que deveria estar. O povo tinha tentado ao Senhor colocando-se numa situação em que Deus nunca tinha prometido que a sua proteção seria com eles, ainda que eles carregassem a reboque a arca da aliança. Meus queridos irmãos e amigos, não adianta nós querermos santificar as nossas escolhas pecaminosas e egoístas orando. Não adianta tentarmos dourar os nossos motivos com textos bíblicos ou com atitudes piedosas. Isto, aos olhos de Deus, é presunção. Isto é tentar ao Senhor. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, prezados e queridos irmãos. A verdade é que, embora a esposa de Finéias tivesse a consciência de que a misericórdia de Deus estava no limiar em relação àquela geração, a verdade é que Deus haveria de renovar e restaurar a sua ligação com aquela nação. Nós não vamos ter tempo, porque o tempo também já está avançado, mas numa outra ocasião terei a oportunidade de meditar convosco como Deus restaurou e resgatou aquela nação. Não muito tempo depois, não foi preciso passar uma geração sequer, mas Deus estava disponível para resgatar e reverter aquela situação, por mais inglória que ela fosse, por mais abominável que ela tivesse sido. Sabem, na palavra de Deus encontramos muitas afirmações de que Deus está disponível para reverter, inclusive, as nossas atitudes pecaminosas, as nossas atitudes ímpias. Gostaria de ler convosco o Salmo 119. Se não tem este versículo sublinhado na vossa Bíblia, por favor, marquem-no hoje. Salmo 119, verso 79. Salmo 119, verso 79. É o próprio Deus quem diz: voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecimento dos teus testemunhos. Deus está disponível para receber de braços abertos aqueles que tão simplesmente estiverem disponíveis para ouvir a sua voz, para escutar os seus ensinamentos. Aqueles que estiverem disponíveis para pôr em prática na sua vida os ensinamentos da palavra de Deus. Viver os rudimentos da lei do Senhor.
É isto que diz no Salmo 119, no verso 79. Mas um outro texto que gostaria de partilhar convosco é aquele que encontramos no livro do profeta Jeremias. E ali, prezados irmãos, a palavra do Senhor nos dá uma mensagem muito interessante. Jeremias, capítulo 29, o verso 11. O Senhor, através do profeta Jeremias, num momento extremamente doloroso da história do povo de Israel também. Aqui, no caso, era do povo de Judá. Jeremias, capítulo 29, verso 11. O profeta transmite esta mensagem de esperança a um povo corrompido, moralmente e religiosamente, muito longe dos planos de Deus. Quando ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vocês querem paz? Vocês querem sucesso? Querem prosperidade? Pois a promessa é esta. O Senhor está disposto. O Senhor tem a nosso respeito pensamentos, projetos, intenções e planos de nos abençoar com uma multidão de bênçãos e de coisas boas. Só que é uma coisa muito interessante que a Bíblia de alguma forma nos ajuda a perceber. Embora não o diga exatamente assim, conforme vou dizer, mas a realidade é que esta é uma mensagem puramente bíblica. Deus é demasiado sábio para nos dar alguma coisa que possa resultar na nossa perdição. Por esta razão, a Bíblia nos diz que o Senhor está disposto a pôr na nossa vida projetos que resultarão em paz, em serenidade, em bondade. Talvez neste momento alguém que nos esteja a ouvir, que nos esteja a escutar, ou em casa ou aqui mesmo, talvez sinta que tem o seu coração cheio de angústias, de perplexidades. Talvez alguém esteja a passar por uma série de provações tão grandes que lhe trazem o coração amagoado e apertado. Mas, querido amigo e prezado irmão, gostaria de lhe dizer, não da minha própria palavra, mas da parte do Senhor, que Deus tem por si um carinho muito especial. Deus tem por si tem projetos muito bonitos ainda para a sua vida. O Senhor quer lhe dar paz. O Senhor quer salvá-lo. O Senhor quer lhe dar a vida eterna. E este é, sem dúvida, o maior objetivo que o Senhor pode sonhar para a vida de cada um dos seus filhos. O maior projeto.